Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos. E para essa quarta-feira, 6 de outubro de 2021, teremos 6 palpites. Vamos começar na Liga das Nações e vamos fechar no Campeonato Brasileiro, onde a gente tem 5 partidas para serem analisadas. Mas antes da gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando o seu like e ativando o sininho de notificação. Então bora que hoje tem muito jogo e muito campeonato diverso em boas partidas. Então vamos começar com o primeiro jogo, Itália e Espanha, jogo que vale semifinal da Liga das Nações, onde a gente tem uma Itália campeã europeia com a invencibilidade de 37 jogos contra uma Espanha que vem num processo de reformulação com uma equipe muito boa, jogando um bom futebol em algumas partidas, onde também fez uma boa Eurocopa. Mas para esse jogo eu acredito que o mercado de gols deve ter uma tendência muito boa, até porque a Itália nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe da Espanha nos últimos 5 jogos, em todos, a equipe teve 2 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em todos eles também tivemos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols, a odd está na casa de 1,50. E a gente está falando de duas equipes que precisam da vitória para classificar a final da competição. Vale troféu, é um jogo importante. Quem abre o placar, a outra equipe tem que sair para o jogo, tem que se expor. E a gente está falando de uma Itália que vem de 37 jogos sem derrotas contra uma Espanha que fez uma boa Eurocopa e vem de 2 vitórias seguidas. Então, tendo em vista todo esse contexto e por ser uma semifinal de competição, eu acredito que deve ser um jogo movimentado com a possibilidade de ao menos 2 gols na partida ou até quem sabe mais. E uma outra dica para esse jogo é um empate anula aposta nos italianos, tendo em vista essa perspectiva de 37 jogos sem derrotas. Vai jogar contra a Espanha, uma boa equipe, mas a gente só perde em caso de derrota dos italianos, o que não vem acontecendo há um bom tempo. Então a perspectiva de um empate anula aposta para a Itália também é muito legal e muito consistente para esse jogo de uma semifinal de Nations League. Mas o nosso palpite principal é mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 para Itália e Espanha. Passando agora para Chapecoense e Atlético Mineiro, jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem um Atlético Mineiro em primeiro com 49 pontos, pegando o lanterna, a Chapecoense em último ali com 11 pontos em 23 jogos. Jogo que não tem muito o que a gente fazer, apesar da Chapecoense vir de um empate contra o São Paulo na última rodada, é uma equipe que ainda não se encontrou na competição, tem apenas a vitória sobre o Bragantino. Fora isso, são só derrotas e empates, e pega um Atlético Mineiro que vem de uma eliminação da Libertadores, mas vem de uma vitória sobre o Inter, que não perdia há mais de 7 jogos na competição, e vem de uma sequência muito boa. São 3 empates e 2 vitórias nos últimos 5 jogos, e pega uma Chapecoense que não consegue vencer nem dentro de casa, e conseguiu uma vitória fora, mas dentro de casa ainda não venceu. Vai pegar o líder que vem embaladíssimo com 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, então o favoritismo é todo da equipe mineira pelo momento que vem vivendo. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser um handicap asiático -1 no Atlético Mineiro. A odd está na casa de 1,65 e significa que a equipe tem que vencer com ao menos 2 gols de diferença. É uma aposta um pouco arriscada, confesso, mas o momento da Chapecoense não é tão bom. A equipe não consegue se encaixar, não consegue vencer, e pega um Atlético Mineiro que é muito avassalador, vem de uma sequência muito forte, vem com uma equipe muito boa e vem brigando muito pelo título. Então, mesmo fora de casa, eu acredito que a equipe do Atlético Mineiro, pelo momento que vive, principalmente pelas últimas vitórias sobre o Inter, eu acredito que pode ser um jogo muito interessante e um jogo com uma boa vitória dos mineiros, mesmo fora de casa. Então, handicap asiático -1 no Atlético Mineiro, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Red Bull Bragantino e Flamengo, outro jogo desse Brasileirão, onde a gente tem o Flamengo em terceiro lugar com 38 pontos e o Bragantino ali em quinto com 34 pontos. Equipes finalistas de Sula e Libertadores respectivamente, e uma tendência de um jogo muito movimentado, ainda mais que o Flamengo não vem com todas as suas peças, deve vir um pouco modificado, e isso deve ser muito interessante para o Bragantino, que mesmo jogando fora de casa oscila
Jogando dentro de casa oscila muito, mas ainda assim é um time muito forte em seus domínios. E para esse jogo eu acredito que a tendência de gols é muito grande, até porque a gente tem duas equipes no topo da tabela e que são finalistas de competições internacionais. Sem falar que o Bragantino nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe também teve 2 gols ou mais em suas partidas. E utilizando os 3 últimos jogos que são mais recentes entre essas equipes, em todos eles também tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd está na casa de 1,41 e significa que 2 gols saindo na partida a gente fica com a aposta devolvida. A gente perde em caso de 1 gol ou nenhum gol no jogo e vence em caso de 3 gols ou mais. Mas pelo que vem apresentando Bragantino e Flamengo, é tendência de mais de 2 gols para esse jogo muito alta. Até porque o Bragantino vem de um empate 2-2 com o Corinthians, um 3-1 com o Libertad pela semifinal da Sul-Americana, um 2-1 de derrota para o Fluminense, enquanto o Flamengo vem de uma vitória de 3-0 sobre o Atlético Paranaense e uma vitória de 2-0 sobre o Barcelona pela semifinal da Libertadores. Ou seja, jogos sempre muito movimentados e ainda tem a questão que o Flamengo deve vir com muitos jogadores que são considerados reservas. Até porque Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol não vão para o jogo até porque estão com seleções nacionais. Então um jogo que tem tudo para o Bragantino tentar uma vitória dentro de casa, mas o Flamengo mesmo com remonte, vamos dizer assim, com jogadores que vêm do banco, ainda assim é uma equipe muito forte e tem tudo para fazer um bom jogo. E lembrando também que é um jogo com uma tendência muito grande no ambas marcam, até porque são duas equipes muito ofensivas, o Flamengo principalmente faz muitos gols e toma muitos gols, e nos 3 últimos confrontos entre essas equipes a gente sempre teve um ambas marcas no placar. Então é um jogo para ficar ligado no ambas marcam, mas o nosso palpite é mais de 2.0 gols, odd na casa ali de 1,50 com 10 minutos de jogo para Bragantino e Flamengo. Passando agora para América Mineiro e Palmeiras, outro jogo desse Brasileirão, onde a gente tem o Palmeiras em segundo com 39 pontos e o América Mineiro em 14º com 27 pontos. Jogo de duas equipes que vem num momento muito bom, principalmente o América. Depois da chegada do Mancini, a equipe deu uma revigorada e já vem ali brigando para sair ali da zona do rebaixamento, e o Palmeiras finalista de Libertadores. Mas para esse jogo a tendência é de gols, até porque o América Mineiro nos últimos 5 jogos, em 4 deles o jogo acabou com 2 gols ou mais. Já a equipe do Palmeiras nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 partidas também tivemos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,40. Quem já quiser pegar essa cotação já está muito boa para esse mercado de 1,5, mas quem quiser esperar ali 10 minutos de bola rolando para pegar 1,50, acredito que deve ser melhor, até porque a gente deve ter um jogo muito travado no seu início. O América vem de uma boa sequência, são 3 empates e 2 vitórias, sendo uma boa vitória sobre o Cuiabá em Mato Grosso, e vai pegar um Palmeiras que vem de 2 empates, um que classificou para a final da Libertadores e um contra o Juventude dentro de casa. Precisa muito vencer, até porque o Atlético Mineiro está conseguindo desgarrar, está conseguindo abrir uma boa vantagem, mas pega um América Mineiro, que hoje é o 14º, está a 4 pontos da zona do rebaixamento. Quando o Mancini chegou, a equipe só figurava ali e agora já conseguiu dar um salto, já vem apresentando um bom futebol, mas pega um Palmeiras que tem um dos melhores ataques da competição, mas é uma equipe que também toma muitos gols, e isso é muito reflexo, até porque nos últimos 3 jogos o Palmeiras sempre tomou gols. Então um jogo que tem a tendência de ser bem movimentado, mas com um pouco de truncação, até porque é uma característica do campeonato nacional nosso, um jogo de muito travado, mas com duas boas equipes que vivem um bom momento, ambas na competição. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10 minutos de jogo é o nosso palpite para América e Palmeiras. Passando agora para Fluminense e Fortaleza, outro jogo desse Brasileirão, onde a gente tem o Fortaleza em 4º com 36 pontos e o Fluminense em 8º com 32 pontos. Jogo de duas equipes ali na parte de cima da tabela, que devem brigar por vaga na Libertadores, até quem sabe conseguir. E o Fluminense que vem muito bem depois da chegada do Marcão. Depois da posse do Marcão, depois da saída do Roger. A equipe vinha muito bem na competição, deu uma caída, o Marcão tomou as rédeas da equipe e a equipe vem muito bem. Vem de um empate com o Cuiabá por 2-2 fora de casa e uma vitória sobre o Bragantino em seus domínios. Já o Fortaleza não vence há 3 jogos no Campeonato Brasileiro, vem de uma derrota para o Atlético Goianiense dentro de casa, já tinha perdido do Inter e já tinha
perdido do Atlético Mineiro também. Vinha de uma vitória sobre o Sport, mas tirando esse jogo, são 3 derrotas seguidas. Para esse jogo, eu acredito que deve ter uma predominância do Fluminense muito em cima, até porque joga dentro de casa, mas a equipe do Fortaleza é uma equipe de ficar de olho, é uma equipe muito boa, tanto que hoje é 4ª colocada da competição, mas pega um Fluminense que está apenas a 4 pontos atrás e vem fazendo um bons jogos nas últimas partidas. Por isso, nosso palpite para esse jogo é um empate anula aposta no Fluminense. A odd está na casa de 1,65, porque eu acredito que a equipe carioca deve ao menos levar um empate jogando dentro de casa. Até porque nos últimos 5 jogos o Fluminense tem 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota jogando dentro de casa. Pega um Fortaleza que fora de casa, além da vitória sobre o Sport no seu último jogo fora de casa, são 2 derrotas e 2 empates. Lembrando também que nos 2 jogos mais recentes entre essas equipes, no Maracanã, um empate e uma vitória do Fluminense. Por isso, eu acredito que o Fluminense, pelo momento que vive, pelo retrospecto do confronto, é um pouco superior, deve ser um jogo travado, mas o Fluminense dentro de casa é muito forte, deve levar ao menos um empate e quem sabe até uma vitória. Por isso, empate anula aposta, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para Fluminense e Fortaleza. Passando agora para Grêmio e Cuiabá, outro jogo desse Campeonato Brasileiro e último dessa nossa lista, onde a gente tem o Cuiabá em 11º com 29 pontos e o Grêmio em 18º com 22 pontos. Jorginho, depois que assumiu o Cuiabá, vem fazendo uma excelente campanha, apesar da derrota para o América Mineiro na última partida. É uma campanha muito boa para um time que é caçula na sua primeira divisão nacional. Já o Grêmio, que aparentemente mostrava querer sair da zona do rebaixamento, vem de uma derrota para o Sport muito estranha, de uma equipe que não marcava gols há quase 2 meses e vem ainda naquele desespero. E para esse jogo, eu acredito que deve ser um jogo para gols. Até porque o Grêmio precisa muito vencer e nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Cuiabá, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 3 jogos, em 2 partidas tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1,5 gols. A odd está na casa de 1,50 e é um jogo que vale muito pro Grêmio. Vem de 2 derrotas seguidas, precisa muito vencer, mas a equipe do Cuiabá é muito forte. Assim como eu falei para vocês, o Jorginho chegou, arrumou a casa e é uma equipe que vai brigar ali por uma Sul-Americana, até porque praticamente todo mundo dessa primeira divisão deve pegar uma competição internacional. É uma equipe organizada, é uma equipe boa, pode vencer o Grêmio, pode tirar ponto do Grêmio, até porque a equipe gaúcha não vive um bom momento, é o 18º, vem brigando com a zona de rebaixamento desde o começo da competição e já é hora de abrir o olho. Então precisa muito vencer, mas a equipe do Cuiabá é uma equipe muito organizada e deve fazer um jogo duro com tendência de gols. Por isso, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Grêmio e Cuiabá. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 6 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!